E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Queria mostrar aqui, esse livro, Nos Subterrâneos de Deus. Tá fazendo uns dias aí, eu fiz uma live falando a respeito dele, que eu estava começando a ler e o que eu tinha aprendido. E agora, hoje eu senti de fazer um resumo daquilo que eu aprendi. Eu sei que não vou conseguir falar tudo, porque o tempo é pequeno, e eu sempre aprendi que um pregador ele deve deixar o povo com gosto de quero mais e não com gosto de nunca mais. Mas enfim, na verdade hoje eu nem ia fazer um vídeo, mas eu senti de fazer esse resumo. Como eu falei no primeiro vídeo, eu já havia lido outros livros do autor, Richard Wurmbrand, e Deus já tinha falado muito comigo em seus livros, e eu sempre quis ler esse, que é o que ele conta de como Deus operou, de como Deus trabalhou na vida dele lá na prisão comunista que ele viveu na Romênia durante os anos 50, acho que final dos anos 40 até pedacinho dos anos 60. 14 anos na prisão por servir a Cristo. Aí muitas pessoas vão falar, mas como que um país comunista ou socialista, ele não proíbe ninguém de pregar o Evangelho? Não, de fato não proíbem. E aqui a primeira coisa que eu aprendi lendo esse livro foi justamente isso. O Estado ele não proíbe as pessoas de pregarem o Evangelho. Quer dizer, eu já sabia disso porque já havia visto outros testemunhos, já havia visto outros documentários, mas especificamente aqui deste livro. O Estado ele não proíbe ninguém de pregar o Evangelho, de fato. O que o Estado faz, o Estado, no caso aqui, comunista, socialista, são criar leis que limitam a pregação do Evangelho. Criar leis que vá empurrando a igreja contra a parede, de maneira que a igreja se vê acuada. Ou para de pregar, ou se torna uma criminosa. A igreja, em época alguma, talvez com exceção dos países árabes, mas aqui do nosso lado, a igreja não é perseguida por pregar o Evangelho, por ser igreja, por ter um templo onde você vai uma vez por semana. Não, a igreja é perseguida, assim como nos tempos dos apóstolos, por ser uma igreja contra a cultura. A igreja acaba se tornando uma persona não grata, acaba se tornando um inimigo público, porque é considerada uma perturbadora da ordem pública nesses países e nesses sistemas, porque limitam, As leis são criadas limitando a pregação do Evangelho. De maneira que se você prega uma coisa, mas isso que você falou está ofendendo alguém. Você prega outra, mas isso daqui está ofendendo o outro. Isso daqui está fora das leis. Que nem no caso específico aqui do livro. As igrejas, 35 membros, não podiam chegar a 36. Não podiam ensinar o Evangelho para jovens. Não podiam pregar contra o Estado, denunciar os desmandos do Estado. Não podia pregar contra o ateísmo. Enfim, não podia praticamente nada. Aqueles cristãos que se vendiam se davam muito bem. As igrejas eram patrocinadas, era injetado dinheiro e seus pregadores viviam muito bem. Mas aqueles que, como o pastor Richard Wurmbrand, resistiam e partiam para o ministério clandestino, ministério subterrâneo, eram considerados inimigos do Estado e eram considerados perturbadores da ordem pública e eram perseguidos. Assim como no tempo dos discípulos, se você for ver, quando Paulo prega, por exemplo, lá em Éfeso, e o pessoal, Demétrios e os outros, eles não iam contra Paulo, Silas, Barnabé, os que estavam com ele, porque estavam pregando a Cristo, porque estavam pregando mais uma religião ou mais um Deus. Não, eles iam porque se as pessoas convertem a Jesus, não ia mais ter quem comprasse as estátuas das deusas. Não ia mais ter quem peregrinasse até o templo da deusa. Enfim, se tornou uma igreja contra a cultura, uma igreja perturbadora da ordem pública. Chegava nos romanos que sexualidade totalmente liberada, e chega alguém pregando pureza. Chega no meio dos gregos, homossexualismo, prostituição, feitiçaria.
e eles pregando pureza, pregando santidade, acabam se tornando uma pessoa desagradável. E assim a igreja foi perseguida, e assim a igreja é perseguida hoje. Se a igreja muitas vezes não tem sido perseguida, é porque dificilmente faz o seu papel. Uma outra coisa que eu aprendi nesse livro é que aquele que serve a Deus por bênção, ele vai servir o diabo, vai servir o sistema por um salário melhor. Num determinado ponto aqui do livro, Richard Wurmbrand, ele conta de algumas pessoas que foram presas por algum motivo, de serem inimigas do Estado, pregadores da prosperidade, músicos, pessoas, enfim, pessoas que gostavam de ter uma vida, poetas, pessoas que tinham uma vida glamurosa, que ganhavam dinheiro com a palavra de Deus, escrevendo livros, não para edificar os outros, mas de fato para fazer comércio, como nós vimos aqui, há alguns anos atrás, aqui na nossa nação, em que as pessoas vendiam muito CD, o cantor mundano era falido, vinha para a igreja evangélica e gravava um CD. Aí eles pediam, olha, não compre CD pirata, compra o nosso, mas se você não tem dinheiro para comprar um original, então não compra nada para não financiar a pirataria. Não que eu seja a favor da pirataria é crime, é pecado, porque está contra a lei. Mas, se você realmente quer pregar a palavra, você vai se preocupar que um CD original seja vendido? Ou você vai querer que a palavra seja espalhada de qualquer jeito, seja com CD original, seja com fita, seja com CD pirata? Se você realmente prega a palavra, você vai querer espalhar ela de qualquer jeito. E por que queriam que comprasse só o original? Para ter um lucro. E no caso aqui, essas pessoas, quando eram presas e quando eram colocadas contra a parede, e eles viam que um negócio ia azedar para o lado deles, tortura, fome, frio, violência. Aí chegava alguém, olha, comece a escrever seus poemas a favor do Estado, a favor do comunismo, a favor das nossas leis. E muitos deles ali se venderam. Lembro de uma parte em que diz que um determinado professor de teologia dizia que Deus teve 3 grandes manifestações na Terra, 3 personagens: Moisés, Jesus e Marx. Como é que você pode dizer que um homem ateu, um homem provavelmente envolvido com satanismo para criar um sistema de política, um sistema de governo que tem como meta destruir, aniquilar a igreja, aniquilar toda a forma de cultura cristã, é representação de Deus na Terra? Aí você vai dizer, não, o comunismo não fez isso. Não, ele faz. Na nossa nação tentaram tentar destruir toda a expressão de cristianismo, toda a cultura, tentar destruir a família, tentar destruir os valores cristãos. Como uma pessoa dessa, algum professor de teologia diz que isso é representação de Deus na Terra? É alguém totalmente vendido, mas eram bem remunerados. Então, no passado, serviram a Deus pela bênção, serviram a Deus pela fama, serviram a Deus pelo dinheiro. Hoje servem ao diabo, hoje servem ao sistema por um salário melhor e por uma boa colocação. Afinal de contas, é melhor você falar a favor de um sistema sem negar a Deus explicitamente, mas negando alguns princípios e ter uma boa colocação, do que você pregar a palavra de Deus, doa a quem doer, e conseguir uma grande perseguição. Paulo já dizia que aquele que quer viver fielmente diante de Deus vai sofrer perseguição. Sinto muito te informar isso. Uma outra coisa que eu aprendi é que quando acaba o sistema religioso, vamos dizer assim, quando acaba o sistema, deixa eu ajeitar aqui, quando acaba o sistema da igreja, de clero, leigos, músicos, prédios, por aí vai, o sistema religioso, vamos dizer assim, não estou falando no mau sentido, no bom sentido, a igreja local, digamos assim, a denominação, quando acaba isso, que isso corre o risco de um dia acabar, a verdadeira igreja tem que se manifestar. A verdadeira igreja sou eu e é você. Aqui você vai ver neste livro, e se você tiver a oportunidade de ler Torturado por Amor a Cristo também, eu baixei uma vez na internet pelo Ares,
acho que nem existe mais o Ares, né? Peguei essa lá do Arco da Véia, mas acredito que alguns aplicativos aí devem ainda conter. Enfim, quando acaba esse sistema, ou quando esse sistema já não funciona mais, já está totalmente corrompido e já não funciona mais, é tempo da verdadeira igreja se manifestar. Aqui ele fala que quando acabou, pastores tinham que se vender, padres tinham que se vender, e quem não se vendia, a igreja era fechada. Então partiram para o ministério clandestino. Vamos fazer uma festa lá na nossa casa, e sonzão da pesada, às vezes até música mundana, e no fundo alguém fazendo um culto e pregando a palavra de Deus. Vamos dar um jeito ali, vamos fingir que estamos vendendo um relógio, alguma coisa, e vamos falar da palavra. E assim vai, oração, jejum, gente fervorosa servindo a Deus nas casas, carregando folhas de Bíblia dentro das suas mangas de blusa, porque era proibido andar com Bíblia, enfiando dentro de gesso para poder passar de um estado para o outro, às vezes até mesmo de uma cadeia para outra com algumas folhas de Bíblia. Enfim, a verdadeira igreja se manifesta em momentos assim, e tem que se manifestar o tempo todo, mas em momento assim, momento de pressão, de tribulação, a verdadeira igreja se manifesta. Graças a Deus por isso. E a verdadeira igreja sou eu e é você. Se chegar um dia que feche os nossos templos, que proíbam os programas de TV e até mesmo, quem sabe, a internet, espero que não, mas tem eu e tem você que conhecemos a palavra, que temos que amar a Deus e servi-lo com toda a intensidade. Não é apenas crer em Cristo, mas é viver como Ele viveu, é manifestá-lo, não com palavras, mas com atitudes. Ele conta uma coisa muito interessante de um promotor que foi preso, um promotor comunista, ateu, que foi preso por algum motivo lá, alguma divisão lá do partido, ele acabou sendo preso. E esse promotor pegou uma situação muito tensa na cadeia. E ele estava passando mal, estava numa situação terrível, e um determinado homem começou a ajudar ele. E no final da história, depois que esse homem ajuda, que prega o evangelho para ele, e esse cara vai se identificar e diz: não, eu sou um camponês, minha vida foi assim, assado, até que um promotor julgou a minha causa. E julgou de maneira um tanto quanto ilícita e me colocou aqui. E o promotor era ele mesmo, aquele que estava sendo ajudado. E ele diz: mas como que você está me ajudando, sendo que eu acho que não era um camponês não, me fugiu aqui da mente, mas se eu não me engano era um pregador. Ou era um camponês pregador, eu não me lembro direito, mas era uma pessoa do povo. E ele diz: mas como que você está me ajudando se fui eu que te prendi, e te prendi por um motivo assim fútil? E ele diz: não, eu tenho que manifestar a Cristo. Cristo ensinou a perdoar, Cristo ensinou a amar as pessoas, e é isso que eu tenho que fazer. E se você quer ver como Jesus é, veja como eu estou agindo. Forte isso daí, né? Como que alguém pode dizer: você está vendo, você quer saber como Cristo é? Veja o meu agir, eu manifesto Cristo. Muito forte, devia ser um homem de Deus violento, e aquele homem não apenas se converteu, como pôde abençoar outras pessoas também com a sua palavra de fé. O sofrimento ele pode ser uma obra inacabada. O pastor Richard Wurmbrand, ele pregando na cadeia, enquanto as pessoas murmuravam lá do seu sofrimento, ele chegou a dizer: olha, José, quando foi para o Egito, ele teve sofrimento, ele foi jogado na cova, ele foi vendido como escravo, ele foi para a casa de Potifar, ele foi para a cadeia, e falou toda a trajetória de José. Sofrimento terrível, mas não era o sofrimento, era apenas uma obra inacabada. Deus estava trabalhando no caráter, estava trabalhando na alma, forjando em José o grande governador que ele seria. O próprio pastor aqui, que passou o tempo, era pastor de uma igreja luterana, passou 14 anos na cadeia, com tortura, com frio, com fome, com dor de dente. Aquilo era só um treinamento para depois ele vir, não apenas ter trabalhado para socorrer a igreja lá, para salvar pessoas, mas também vir para o Ocidente, escrever livros e criar aí o Ministério Voz dos Mártires, que ajuda cristãos perseguidos em todo o mundo. Então, o sofrimento quando você está em Deus, não estou dizendo aquele sofrimento de quando você toma passos errados,
Você vai lá, você ganha R$ 1.000 por mês e vai lá na loja e fica devendo 2.000. E não, o sofrimento é uma obra inacabada. Não, isso daí foi falta de sabedoria. Mas quando você está em Deus, o seu sofrimento pode ser só uma obra inacabada. Deus te preparando para algo mais glorioso, para algo mais forte. Jejuar e orar em tempo e fora de tempo é função da igreja. Aqui ele conta que mesmo na cadeia, mesmo tendo só uma refeição por dia, ou 2 pratos de sopa e uma fatia de pão por dia, ou às vezes nem isso, muitas vezes ali jejuavam. Falavam, Senhor, vamos te oferecer um jejum, e passava um prato de comida para outras pessoas. E quando ele volta para casa, você pensa que ele quer pedir um bolo, quer pedir aí um prato de carne, ele fala, olha, amanhã vamos jejuar em gratidão a Deus. Então, jejum, oração, sempre. Isso faz parte da igreja. Não negar a fé jamais. Independente se o Estado vai perseguir, independente se as pessoas vão criticar, independente se as pessoas vão odiar. Aqui ele conta de momento em que os colegas de cela o oprimiam por causa de sua fé. Conta de quando pessoas lá fora, um delatava o outro para o Estado, para a polícia secreta, enfim, várias coisas em que pessoas pressionavam para negar a fé ou para sair fora da palavra. Mas eles, esse pessoal da igreja subterrânea, o ministério clandestino, sempre fiel, sempre firme, até as últimas consequências, e muitos até morreram por amor ao Evangelho, em tortura, em fome, enfim, negar a fé jamais. Manter sempre a fé firme, como diz aquela música do Resgate, se prostrar todos os dias e provar ser fiel. Viver o perdão e ajudar o próximo, como eu já falei, ali muitos presos, um agredia o outro, um sacaneava o outro para conseguir mais regalias dentro com o sistema, mas aqueles que eram muitas vezes judiados, que eram muitas vezes injustiçados, iam lá, perdoavam, pregavam o evangelho e buscavam restaurá-los para Cristo. Pessoas ruins podem mudar. Ele conta de um cidadão que era, digamos aqui nos nossos dias, um pregador da prosperidade, aquele que só queria extorquir o povo e viver muito bem, aquele que prega a prosperidade, mas só ele prospera e o povo vive na miséria, mas que em um dado momento foi preso por algum motivo, foi torturado, foi agredido, e ele se voltou para Deus naquele momento e se manteve fiel ao Senhor até o dia de sua morte. Foi muitas vezes perseguido pelos próprios colegas de prisão, até mesmo aqueles cristãos que não acreditavam na mudança dele, mas se manteve firme. Pessoas ruins podem mudar. Ele conta de pessoas, ex-soldados de guerra, que fizeram massacres e se arrependeram ali antes de morrer, se arrependeram ali na cadeia, criminosos de todos os tipos que ouviam o evangelho e vinham a Cristo. Então pessoas ruins podem mudar. Já faz um tempo que a igreja não prega sobre isso, que parece que esquecemos um pouco de pregar transformação de vida, mas sim, pessoas ruins podem e devem mudar. Aqui uma polêmica, eu já dei uma pincelada no início do vídeo, mas vou falar de novo. A esquerda se faz de amiga, parece inofensiva, parece que quer até nos ajudar, mas na verdade ela, desculpem a expressão que eu vou usar aqui, mas eu acho que a única expressão que me vem à mente, come pelas beiradas, criando leis, limitando a atuação da igreja, limitando a atuação do povo de Deus, de maneira que pregar o evangelho se torne uma ofensa, não apenas para as pessoas, como uma ofensa para o Estado, e de maneira que pregar o evangelho acabe se tornando um crime. É assim que trabalham para destruir toda a cultura cristã, trabalham para destruir todos os princípios bíblicos, desde a criança da escola até o pregador. Eles trabalham para aniquilar toda a fé e toda a cultura cristã. E é um perigo. Uma passagem, o pastor Richard ele fala:
Você pode dizer que no seu país a esquerda é pequena e inofensiva. Ele diz, no meu país também era. Mas quando chegaram no poder, mostraram-lhe as garras, mostraram os dentes e vieram com todo o poder, com toda a fúria, para aniquilar a cultura cristã da nossa nação. Aprender o máximo da Bíblia, porque você não sabe até quando você terá ela de maneira física em suas mãos. Você vai dizer, Cristiano, você acha que a palavra de Deus um dia vai desaparecer? Não, a palavra de Deus ela jamais vai desaparecer da terra. Porque Deus ele não está limitado a um livro de papel ou a um aplicativo no celular. Não, a palavra de Deus ela está na minha mente, ela está no meu coração, ela está no seu que está me ouvindo, ela está nos livros como este, saturada de versículos, num caderno improvisado como esse. A palavra de Deus ela está espalhada por todos os lugares. Mas existem situações em que governos, os sistemas políticos, proibirão a palavra de Deus de ser pregada, proibirão a Bíblia. Isso é realidade em país comunista, em países comunistas, e isso é realidade em países muçulmanos. E pode ser que um dia chegue para nós, ou pode ser que um dia você vá morar num país assim. Esperamos que isso não aconteça. Esperamos. Mas se acontecer, é bom que você tenha ela gravada em sua mente e em seu coração. Aí eu te lanço uma pergunta. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Não me responda, pensa com você mesmo. Quantas vezes já leu a Bíblia inteira? Quantos livros da Bíblia já leu inteiro? Enfim, cristãos hoje desvalorizam o conhecimento da palavra porque tem Bíblia para todos os lugares. Você baixa o aplicativo da Bíblia, a Bíblia que você quiser, né? Você chega numa livraria, tem Bíblia, tudo quanto é lugar tem Bíblia, só que as pessoas esquecem hoje de ler a Bíblia e de pôr em prática aquilo que aprendem. E é importante que você conheça a palavra. Eu lembro de um pastor que há mais ou menos uns 20 anos atrás, aqui na cidade de Piraju, falou isso. Você tem que conhecer a palavra, você tem que absorver aquilo que você está sendo ensinado, para que se um dia for tirada a sua liberdade, você ter aí um bom depósito. Quando começou o Covid, que as igrejas não podiam abrir, eu me lembrei desta palavra dele. Falei, olha, temos que ter aí o nosso depósito. Então, a palavra de Deus habite ricamente em vós. Pessoas que estudam a Bíblia muitas vezes têm mais espiritualidade, mais comunhão com Deus do que pessoas estudadas que estudam sobre a Bíblia. Um caso muito interessante que ele conta que um psicólogo ali, que era preso político junto com eles, resolveu fazer aqueles testes psicotécnicos que a gente faz quando vai fazer curso, quando vai tirar a habilitação e que você faz um desenhinho e blá blá blá. E cada um desenhava uma coisa. Aí o cidadão que era formado em psicologia foi analisar. E ele disse que de todos, incluindo aqui o próprio Richard, o que mais mostrou espiritualidade foi um sapateiro, que era um cristão fervoroso. Nem me lembro por que o motivo que ele estava preso, né? No meio do clero, no meio dos pregadores. Deve ter sido algum pregador ilegal, né? Eu creio. Enfim, ele era o que mais mostrou espiritualidade, e aí os outros ali, padres, pastores, rabinos que estavam naquela prisão, confinados ali, nessa altura do campeonato, já está entrando o ano de década de 60, em que as prisões começaram a separar criminosos comuns de um lado, criminosos graduados do outro, criminosos políticos do outro, para que um não aprenda com o outro, né? Que nem no caso do Brasil, que os criminosos políticos ensinaram os criminosos comuns a se organizarem e nasceu o crime organizado. Enfim, e aqueles pregadores, eles falavam como é que ele, sendo um simples sapateiro, pode ter mais espiritualidade que a gente. Então começaram a falar da Bíblia, e ele citava versículos da Bíblia de cor, coisas que aqueles caras não sabiam. Eles apenas sabiam sobre a Bíblia. Ele pergunta sobre o livro de Oséias.
E aí o cara, é um livro dos profetas menores, um sapateiro não deve se preocupar com isso. Mas aquele sapateiro sabia o livro de Oséias de cor, ou seja, ele conheceu a palavra, ele teve a comunhão ali, o particular dele, com Deus e com a sua palavra, enquanto outros apenas estudaram sobre Deus e sobre a sua palavra. Tem uma grande diferença de você ter o seu particular e conhecer Deus e conhecer a sua palavra, e você ler sobre Deus e sobre a sua palavra. Aquilo que Jó fala, antes te conhecia e te ouvi falar, hoje os meus olhos te veem. E por fim, nenhum sistema político, nenhum sistema do mundo vai impedir a obra de Deus de continuar, não vai impedir a palavra de Deus de ser pregada. É tremendo você ler que naquela época, década de 40, 50, 60, Revolução Russa, enfim, comunismo de maneira violenta, até mesmo o nazismo também nessa época, a guerra entre Hitler e por aí vai, né? Eu acho que nessa época aí que ele estava preso, acho que o Hitler já tinha perdido a guerra, já tinha até morrido, mas de qualquer forma, em todo esse meio, a palavra de Deus ela era pregada nas casas, era pregada nas prisões, era pregada nas ruas. Confiscavam as Bíblias, mas as pessoas tinham lá um papel com umas anotações em que elas escondiam dentro dos sapatos, escondiam dentro do gesso, escondiam dentro da roupa, e de um ia passando para o outro, e a palavra de Deus ela nunca deixou de ser pregada. Tanto que não deixou que em todo esse sistema, no meio de toda essa guerra, de toda essa violência, alguém viveu intensamente diante de Deus, escreveu um livro, e esta palavra que foi ministrada lá há 50, 60 anos atrás, sou ruim de conta, gente. Década de 50, estamos em 2020. É isso daí que vocês façam as contas aí. Quanto tempo são? Acho que 50, 60 anos. A palavra ministrada lá chegou até nós aqui e tem nos edificado. Nada e ninguém pode impedir a palavra de Deus de ser pregada e o reino de Deus de ser estabelecido e a obra de Deus de ser concluída. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Espero que eu não tenha demorado muito nesse vídeo, porque era bastante coisa para falar. E se você gostou, compartilhe para que Deus fale com outras pessoas. Se quiser saber mais sobre a gente, sobre o ministério, entra lá no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues, ou pode me chamar aqui nos comentários ou mesmo no PV. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até a próxima semana.